Fala galera, sou o John Mandaloriano. Se você chegou até esse vídeo, curta, compartilhe, não deixe de seguir, curtir e comentar. Seu comentário é muito importante. Sem demais delongas, você já ouviu falar de uma cidade, Ratanabá? E agora a descoberta sobre essa cidade, o reboliço que está se passando na internet? Fique nesse vídeo e veja detalhes das minhas explicações sobre toda essa descoberta que está recorrendo na internet. Roda o vídeo aí, meu editor. Você já ouviu falar sobre Ratanabá? Sem mais delongas, vamos dar uma analisada nesse vídeo e eu vou falar pontos sobre esse vídeo e sobre toda essa história que meu Deus do céu, repercutindo na internet. As pessoas achavam que nós íamos saquear, que íamos pegar os tesouros, porque tem tesouro, tem muita coisa. Vocês não têm ideia, o que existe em Ratanabá deixa todo ser humano, 8 bilhões de pessoas, ricas, milionárias do mundo inteiro, sem falar em bens materiais, sem ter que degradar nada, sem ter que sair derrubando nada. É por isso que eu sempre falei que a Amazônia é o berço da civilização humana, né? Foi encontrada Ratanabá, a cidade, né, que a primeira cidade, a primeira capital do mundo. Por isso que muitos países têm interesse na Amazônia, estudar a Amazônia, né? Não é questão de pesquisa só da fauna, mas sim o que tem lá, porque essa cidade de Ratanabá é muito antiga, né? Tem pirâmides lá, né? Aí você se pergunta, será que isso é verdade mesmo? Claro que é verdade. Se existem as pirâmides imensas, né? Grandes, com dimensões grandes, fora outras pirâmides que já foram encontradas em vários países, né? As pirâmides dos Maia também, né? É uma civilização muito antiga, de seres que habitavam a Terra, bem antigo do que nós. Vamos a mais um pedaço desse vídeo para não... Então, ali é algo assim, é um legado para os brasileiros. E os brasileiros podem compartilhar com o mundo. Isso aí. Então, existe lá, nós encontramos 64 cadáveres em volta de Ratanabá, esqueletos, em volta de Ratanabá, de gigantes. 4 metros, 8 metros, 12 metros, botamos na internet aí também, já mostramos alguns, os crânios alongados, quer dizer, uma outra civilização que não a nossa, que habitou esse continente há milhares de anos atrás. E bem... Aí o pesquisador citando que encontrou gigantes, ossadas enormes, grande. Aí você se pergunta, será que isso existiu mesmo? Aí eu te digo, existiu sim, né? E para você saber que isso existiu, né, pontos, devemos compreender a Bíblia, a própria Bíblia dá relato desses seres, os Néfilis, né? Seres gigantes que habitavam a Terra, né? Aí você se pergunta, mas isso não foi feito por seres alienígenas? Cara, tudo que é considerado que não é da Terra é ser alienígena. Até o próprio Deus, que não é da Terra. E eu acredito que o ser que criou essas pirâmides não foi por mãos humanas, né? Essas pirâmides aí, todas elas têm a mesma função, é interligada, né? Essas pirâmides aí, elas eram para se comunicar entre eles, os povos, né? Que nem hoje, que tem torre, né? Torre de telefone para se comunicar. O papel das pirâmides é esse daí. E não é aquela história que pirâmide é sarcófago para guardar corpo, não, pá. A pirâmide em si, ela era um meio de comunicação, né? E quem criou isso aí é o próprio Deus da Bíblia. Foi ele que criou tudo isso, né? Aí você se pergunta, pô, será mesmo? Claro que é, o próprio Deus. Sendo que ele relata isso na Bíblia, né? Porque muita gente lê a Bíblia, mas não compreende o que está lá, né? Fora que a Bíblia tem pedaços que foi tirada, né, por mãos humanas, para não saber da real da verdade, né? Porque já tem a teoria do livro de Enoque. O livro de Enoque foi um homem que andou junto lado a lado com os anjos. Ele viu coisas, escreveu coisas. Por isso que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia, porque é algo incompreensível da capacidade humana, né? E esse livro de Enoque fala tudo sobre a terra, toda a criação, sobre os deuses, sobre o Deus, sobre as criações de Deus, né? Sobre tudo isso aí que hoje foi encontrado, né? E você te tira também isso porque na criação da própria Arca da Aliança, que o próprio Deus dá dimensões, né, para Moisés, né? Dá os materiais que deve ser feito, que é o ouro, né? Ouro, pedra preciosa, né? E de onde Moisés, né, deveria tirar
essas pedras preciosas, né? Então o mesmo Deus que conhecemos é o mesmo Deus que criou essas pirâmides. Na minha concepção, né? No meu ponto de vista. Não é no ponto de vista dele, no meu. Então Deus é um construtor, Deus é um carpinteiro, né? Jesus foi um carpinteiro. O próprio Deus é um carpinteiro, porque ele criou tudo, criou a terra, criou todas essas coisas que estão aparecendo. Foi Deus que criou, né? Deus criou tudo isso. Então é a criação dele. Sendo que tem relatos na Bíblia falando sobre a árvore da vida, né? A árvore do conhecimento, a história do Éden, né? Como é o céu, que o céu é feito de ouro, puro ouro, e o céu também é uma cidade de ouro, né? E pedras preciosas. E já sabemos que o nosso corpo também condiciona ouro, no espaço condiciona ouro. O ouro é muito sagrado. O papel do ouro, sendo sagrado, o papel do ouro, vou esclarecer o papel do ouro. O papel do ouro é um meio de se comunicar, né? O meio do divino com o terreno. O ouro tem essa interligação, né? Por isso que sempre, quando se fazia algo naqueles tempos, usavam ouro, né? Os faraós usavam ouro, a própria aliança, a arca da aliança, os castiçais, tudo foi feito de ouro, né? O próprio Deus condicionou a Moisés, dizendo a Moisés para fazer a arca de aliança de ouro, né? Por que ouro? O ouro é muito importante. O próprio Deus, né, se interligava com a terra através da arca da aliança. Era por ali que tinha a presença de Deus. Que Deus, o ouro fazia interligar o divino com o terreno, né? Por isso que se acha muito ouro nessas pirâmides, né? Esse é o papel do ouro, interligar, né? O papel do ouro é dar energia, né? É muito importante. Por isso que se acha muito ouro nessas pirâmides. O ouro é muito importante. O ouro é de algo divino, algo de Deus. O próprio céu é feito por ouro, né? Então esse ser, esse Deus, ele interligava sobre essas pirâmides, né? Era um meio de comunicação entre os povos. Não tem como um ser humano criar pirâmides, sendo que as pirâmides têm dimensões perfeitas, né? A pirâmide mesmo é interligada com o direcionamento do Sol, né? Naquela época não tinha astronomia, então só um ser divino para dar instruções de como ser feito, né? Mas aí, no caso dessas pirâmides, foi o próprio Deus que os fez, sendo que o próprio Jesus, né, relata uma passagem na Bíblia que Jesus disse: derruba o templo, que eu construo esse templo em 3 dias. Imagine aí, se Jesus tinha a capacidade de construir o templo em 3 dias, e essas pirâmides? Então o mesmo Deus, né, que deu a Salomão, né, dimensões de como fazer, né, as construções, o templo. O próprio Deus deu a Salomão o templo e direcionou Salomão a buscar pedras preciosas, ouro, aonde tinha ouro. E aonde tinha ouro? Aqui, né? Quem são os fenícios? Os fenícios são os templos. Já ouviu falar da Pedra da Gávea? Da Pedra da Gávea que está aqui no Brasil, tem lá escrita Fenícias, né? Então, não foi. O Brasil é uma terra sagrada, né? Uma terra muito antiga, né? E essa cidade, Ratanabá, é maior do que qualquer coisa que foi encontrada, né? Então, para você entender tudo isso, você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia dá relatos sobre esse ponto. Está tudo ligado. Bíblia, tudo isso aí, né, foi feito pelo mesmo ser. O mesmo ser que conhecemos como Deus hoje, foi ele que criou tudo isso, né? Deus usava muito do ouro para ter energia e comunicação. Quando você tem o ouro, compra o ouro, você sente algo diferente, né? O ouro é interligado com Deus, com a gente, né? Faz parte do nosso DNA. É pontos que devemos estudar e não deixar para trás, porque tem gente que só quer saber de algo espiritual, mas a Bíblia fala de toda a história do mundo, da civilização humana. O próprio Deus dá detalhes, né? Dá pontos que a galera não estuda de fato como é, porque a Bíblia, ela está interligada com o espiritual, está interligado com a sabedoria humana, com a física, né? Astrologia, tudo junto. Felizmente não temos acesso da Bíblia completa, né? Porque já sabemos que mãos humanas sempre tem que tirar partes para dificultar a sabedoria humana. E ninguém quer, né? E sabemos que o sistema de hoje não quer ocultar a verdade, sempre oculta, né? Por isso que o livro de Enoque não está na Bíblia, porque é algo incompreensível, né? Uma pessoa não vai ter como compreender tudo que está no livro.
toda a história da humanidade, tanto da história dos anjos, da queda dos anjos, o porquê, né, como criou a civilização, o próprio Deus, né? Então, é isso, o ponto de vista que devemos ver. Isso aí não se passa de teoria, passa da verdade. Você tem que ver que tudo está interligado. A Bíblia, a astrologia, né, essas construções. Na minha concepção, o mesmo Deus que conhecemos hoje como Jesus, Deus Jeová, que criou todas essas construções, essas cidades, civilizações, né? Deus andava na terra, né? Imagine, o próprio Deus andava na terra, né? Então, não tem como a gente saber, né, a real história que aconteceu nessa civilização. Se você vê os hieróglifos que foram encontrados no Egito, tem desenho de helicóptero, desenho de drone, de algo que do nosso tempo agora que os caras já sabiam, tá ligado? Então, não foi, essas construções não foi feitas por mãos humanas, sim mães celestiais, um ser que ainda não compreendemos, né? Quando você estuda a Bíblia, tem aquela passagem, conheça a verdade vos libertará, né? Então, quando você conhece a verdade, seus olhos se abrem, né? Se abrem para as coisas que estão no mundo, escondidas no mundo. E tudo isso que está sendo encontrado agora, né? O mesmo Deus que fez o mundo fez essas pirâmides, sendo que o próprio Deus tem na passagem de Noé, que ele dá instruções a Noé, como Noé construiu uma arca. Imagina uma arca enorme, né? Ele dá instrução de como, o que usar na arca. Então é o próprio Deus que conhecemos hoje, que criou essas construções que estão aparecendo no mundo. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilha um ponto de vista que devemos abordar e sempre ver. Então isso aí já foi encontrado e mais coisas vão encontrar. Por isso que muitos países, né, querem estudar a Amazônia. Fora pirâmides, lugares que existem. A Foz da Geleira também, que está por lá, que o governo não deixa ninguém sobrevoar do lado de lá, porque eles escondem a verdade sobre a história humana. Em cada país, em cada lugar, tem essas pirâmides, que eles se comunicavam através dessas pirâmides. Era um povo bem à frente do nosso tempo, né, com as tecnologias. Fico por aqui, como deve ser. Curta, compartilhe, não deixe de nos seguir, né? E é isso.